No segundo sábado de cada mês, após a realização do Evangelho e das atividades socioeducativas, a Casa de Oração Bezerra de Menezes entregará as cestas básicas aos idosos e demais famílias assistidas. Esse movimento só é possível graças às doações e aos braços fortes de voluntários dedicados. Continuem apoiando a COBEM nesta ação. Continuem doando. Irmãos de doutrina espírita, sou Andréa Bien e venho convidá-los para estarem comigo no dia 10 de novembro, às 9 horas da manhã, para o show beneficente A Vida Canta, um show que vai abrir as comemorações dos 56 anos da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Um show muito lindo que eu preparei com muito carinho para todos vocês. Venham encher o coração de amor, de alegria, de esperança, de bons sentimentos e muita alegria. Conto com a participação de todos vocês. Tenho certeza que será uma manhã de muita luz. Um grande beijo e vejo todos vocês no dia 10 de novembro, às 9 horas da manhã, na COBEM. Boa noite, amigos. Deixa eu ficar em pé, porque eu já sou baixinha. Com as flores ninguém vai me ver. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia juntos aqui na nossa doutrinária de terça-feira, né? Para mim é muito importante. E hoje nós temos uma coisa também bastante interessante, que é o nosso palestrante,
que está aqui nesta casa desde a evangelização. Então, é uma cria da casa. A nossa querida Ana Moreno, por razões de saúde, não pôde vir hoje. Mas ela promete, viu, Robson, que ela virá ainda este ano. Então, vamos iniciar. Já sei que todos os celulares já foram desligados, posto no mudo, né? Que nós aqui já sabemos de tudo isso. E aqueles que vieram pela primeira vez, sintam-se abraçados. E aqui também tem uma figura importante, que é a nossa Alessandra, a mãe a filha de Eliette, que veio do exterior e está aqui conosco hoje, assistindo a nossa doutrinária. É outra cria da casa também. Então, vamos iniciar orando a prece que o Pai nos ensinou, né? Esta prece se estenderá em toda a casa, se estenderá frutas e agradece sempre a Deus a glória de saber e de amar para agir com acerto. Do livro Vitória sobre a Depressão, de Joana de Ângeles, psicografada pelo nosso querido Divaldo Franco. Hoje, em lugar de Ana Moreno, está Robson Ferrer e nos trará o tema Eis a minha mãe e os meus irmãos. Para Robson, as melhores vibrações. Amigos, boa noite a todos, boa noite a todas, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sempre uma alegria poder retornar a esse espaço físico e espiritual da nossa casa de oração Bezerra de Menezes para nós refletirmos em torno de uma mensagem evangélica. Mas gostaríamos também de dar o nosso boa noite, nossos votos de paz aos nossos amigos que nos acompanham pelo canal aqui da casa, o Cobem Play. Sejam todos bem-vindos e sintam-se todos abraçados. Conforme foi dito, hoje nós vamos refletir a respeito dessa passagem evangélica que ainda é para nós uma incógnita. Ainda é para nós algo que nos deixa a pensar o porquê que Jesus assim procedeu diante da sua mãe e dos seus irmãos. Porque ele vai dizer com toda a ênfase, com toda a segurança, eis aí a minha mãe e os meus irmãos. E ainda hoje, por mais que nós nos debrucemos em torno dessa passagem, significativa como tantas outras do nosso Evangelho, ficamos a nos perguntar, por que Jesus assim procedeu, uma vez que a sua mãe e os seus irmãos o procuravam diante do seu sumiço?
O fato se deu na festa de Pentecoste, em que Maria, José e os seus irmãos, juntamente com Jesus, foram participar desse evento, que era de grande importância para os judeus, porque estavam celebrando a colheita farta, e eles se reuniam todas as vezes em que isso acontecia. E Jesus então vai participar desse momento festivo, público, e de uma hora para outra, ele desaparece da convivência dos seus pais e dos seus irmãos. Só que eles não perceberam, até porque estavam todos ali confraternizando, festejando, estavam em uma festa. Mas quando estavam voltando para casa, perceberam que o menino Jesus não estava ali, não estavam entre os seus irmãos. E aquilo começou a preocupar Maria, a sua mãe, porque como toda mãe se preocupa com os seus filhos, quando mais quando este é pequeno. E assim procura daqui, procura de lá, e não encontra o menino Jesus. E na medida em que eles procuravam por Jesus e não o encontrava, a preocupação, a atenção, o temor tomava conta daquele grupo familiar. Até que, em perguntando ali, nas circunvizinhanças da cidade, disseram que viram Jesus em uma determinada casa, um determinado local. E assim eles foram até o local indicado. Só que, para a surpresa daquele grupo familiar, quando eles ali chegaram, perceberam que havia uma multidão muito grande dentro e fora da casa, a ponto de eles não poderem entrar. E como eles precisavam voltar para Nazaré, queriam que o menino soubesse que eles estavam ali. E eis que então Maria sugere a um daqueles que estavam mais próximos da porta que fosse dizer a Jesus, que estava falando para aquela multidão a respeito do reino de Deus, de que ela, sua mãe e os seus irmãos ali estavam e queriam falar com ele. E quando Jesus escuta esta informação, ele volta-se para aquela pessoa, o mensageiro, e questiona: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Porque a princípio parece que Jesus havia renegado, desconsiderado a presença materna e os seus irmãos que ali estavam. E logo depois do questionamento, ele traz então esta fala, esse pronunciamento, de que a minha mãe e os meus irmãos, e mostrando a assembleia que ali estava, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa passagem evangélica poderia também estar no capítulo 25, 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, como sendo também uma das muitas moral estranha que Jesus trouxera, a exemplo daquela em que ele também se refere à sua mãe, quando diz: aquele que quiser me seguir,
deve odiar a pai e mãe. No sentido de que, dentro dessa proposição, amar menos, desvincular-se dos laços afetivos como ainda nós estamos entrelaçados. O que nos faz, muitas vezes, nos esquecer do objetivo sagrado e principal pelo qual Deus nos criou todos, para que todos pudéssemos, no processo de aperfeiçoamento moral e espiritual, anunciar o reino de Deus. Então, voltando à passagem que nós vamos encontrar tanto em Marcos como em Lucas, sobre esta citação, esta afirmação, nós vamos perceber que, em verdade, quando Jesus questiona quem é a minha mãe e os meus irmãos, ele estava se referindo à missão que ele viera realizar na terra, a qual não estava necessariamente ligado a apenas a consanguinidade do corpo físico. Ele mostrava desde já, mesmo na infância, de que ele veio com um propósito superior, que embora ele precisasse ter um grupo familiar consanguíneo que o recebeu, para que ele pudesse ter um corpo e a partir dali realizar a sua missão, não significava dizer necessariamente que ele deveria ficar atrelado, preso, circunscrito aos procedimentos familiares de então, como ainda hoje, nesses dias em que vivemos, nós vemos com muita frequência. Porque quantos são aqueles que, por conta desses laços familiares, não se permitem a se desenvolver, a arriscarem, a produzir em favor de si mesmo e da coletividade a qual ele pertence. Que muitas vezes aquela missão, aquele trabalho ao qual ele estava, do ponto de vista espiritual, vinculado e comprometido, fica pela metade. Porque nesta proteção familiar, nós nos esquecemos do para além do corpo. Vivemos circunscritos e aprisionados às necessidades transitórias do mundo. Por isso disse Jesus, e repetimos, é preciso odiar pai e mãe, amar menos. E Jesus estava cumprindo, naquele momento, como todo o período em que ele esteve entre nós até a cruz, aquilo que ele se comprometeu com o Pai, considerando que ele, Jesus, é o maior missionário, o Espírito Divino maior que esteve conosco. E eis porque também, já ao final da passagem sua pela terra, ali na cruz, e nos narra belíssimamente o Espírito Humberto de Campos no livro Boa Nova, o último capítulo, em que vai retratar a figura imaculada da mãe de Jesus, Maria, em que ela ali estava postada aos pés da cruz, olhando de forma desesperada ante o suplício, o tormento em que ele estava vivendo, e ela se perguntava, se questionava, por que isso? Como pode um homem bom ter que passar por essas injunções e sofrimentos? E ele ali do alto, percebendo o martírio, as dores da sua mãe, e ao observar que naquele instante aproxima-se daquele grupo de 3 mulheres, no qual estava Maria de Magdala, Joana de Cusa, Maria Cleófas
e a própria Maria de Nazaré, aproxima-se o discípulo querido, João, que mais tarde nós o conhecemos como João Evangelista. E em vendo e direcionando o olhar para a mãe em desespero, lhe diz: mulher, eis aí o teu filho. E voltando a atenção dessa feita para João, lhe diz: filho, eis aí a tua mãe. Querendo mais uma vez estabelecer esta separação vincular entre o corpo e a alma. Não é que Jesus não amasse a sua mãe. Não é que Jesus não reconhecesse nela um espírito da mesma envergadura moral e espiritual, qual ele o era à sua época. Porque ambos são espíritos de alto alcance espiritual que nos foge ainda hoje, em que pese todo o conhecimento livresco, desconhecemos a grandeza espiritual desses seres. Mas era para dizer a ela e aos outros que é preciso fazer com que a missão a qual estejamos vinculados e comprometidos possa se realizar, mas é preciso muitas vezes a necessidade da separação, da renúncia, da desvinculação entre o corpo, no que diz respeito às suas necessidades materiais e transitórias, para não ficarmos apegados demasiadamente a essas necessidades e não vivermos o conflito tão presente em nossos dias do ter e do ser, para entender que enquanto espíritos que somos, é preciso investir com labor, com disciplina, com interesse, em plenitude, as conquistas do reino dos céus. Eis porque também Jesus vai dizer que todo aquele que quisesse segui-lo, deveria tomar da sua cruz e segui-lo, não olhando para trás, entendendo que nós estamos transitoriamente de passagem pelo mundo, mas que nós não somos do mundo. Eis porque, em que pese a necessidade dos vínculos familiares e da convivência, na qual deve ser construída nas bases do amor, da tolerância, da renúncia, do respeito, da fraternidade, e tudo quanto ele, Jesus, viera nos ensinar nesta relação familiar, em que pese que os seus irmãos os odiava, porque não compreendia o valor moral daquele ser, e o taxavam de louco, de subversivo, ou algo parecido. Mas Jesus, conforme sabemos, não era como não o é desse mundo. Ele veio prestar um serviço ante o pedido excelso do Pai, de nos apresentar as bases do amor. E eis porque ele, Jesus, vai estabelecer como sendo o primeiro mandamento da lei, ante aqueles mais de 400 e tantos ensinamentos propostos por Moisés. Se juntasse todos aqueles códigos estabelecidos no Pentateuco mosaico,
e nós resumíssemos em apenas um, seria exatamente aquele que Jesus estabeleceu como o maior dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. E eis o segundo que se assemelha a este, e ao próximo como a si mesmo. Porque mais tarde João, esse mesmo, a quem Jesus entregou a sua mãe os cuidados, a partir daquele instante do rompimento dos laços consanguíneos, ele vai dizer que todo aquele que diz amar a Deus e não ama ao seu próximo é um mentiroso. E nesse particular me permitam dizer, de alguma sorte somos todos mentirosos. Porque quantas vezes reverberamos, dizemos que amamos a Deus, mas esquecemos do próximo. Esse próximo, às vezes, mais próximo dentro de casa. Não estamos falando dos próximos da rua, do trabalho, do centro espírita, daquele de casa. Então, todo aquele que diz amar a Deus e não ama o seu próximo é um mentiroso. Porque como pode alguém dizer que ama aquele que não conhece e não ama aquele que o conhece? E aí está uma reflexão importante para entendermos esta passagem. Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque aquela turba que ali estava em busca dos conhecimentos, do alimento espiritual proposto por Jesus, a boa nova, a boa notícia, representava o amor de Deus àqueles seus filhos, ignorantes e destituídos desse sentimento um para com os outros. Porque até então, embora conhecido no Pentateuco de Moisés a respeito do amor, mas não se entendia o amor na esfera, na dimensão com que Jesus trouxera. E esse amor se constitui, se alimenta, se produz no seio familiar. Eis a principal tarefa de toda mãe, de todo pai. Trabalhar o sentimento de amor, de fraternidade, de união, de vínculos afetivos, junto com seus filhos familiares. Porque uma família unida, verdadeiramente, ela não é apenas nos momentos de alegria, de abundância, de riquezas, de divisões materiais. É também, sobretudo, no momento do lamento, do sofrimento, da dor, da doença, da perda, das incertezas da vida. É aí, nesse instante, que reconhecemos verdadeiramente quem é quem. Porque muitas vezes torna-se uma falácia, uma mentira, um engodo. Porque enquanto eu estou sendo nutrido nas minhas necessidades egóicas, todo mundo é bom, todo mundo é meu amigo, eu amo todo mundo. Mas quando aquele nutriente transitório e passageiro deixa de existir, eu começo a me chatear, brigar, revoltar. Aí eis que entra a separação, as discussões. Quando não, as ações mais violentas, tão comuns ainda em nossos dias. A exemplo da partilha de um bem material, quando não me sinto favorecido e beneficiado justamente. Quantas famílias se desfizeram por conta
das riquezas materiais, por conta dos bens, da herança, por conta da doença, porque não quiseram assumir o fardo, o peso, as obrigações que os vínculos familiares também nos impõem, como diz no momento do aceite do casamento, na alegria e na dor, na saúde e na doença. E Maria, mãe de Jesus, comprovara que, embora reconhecendo ser o seu filho uma criança diferente das outras da cidade de Nazaré, mas ainda assim o amava profundamente, cuidava, o acompanhava no seu processo de integração dentro da sociedade, do seu desenvolvimento social, intelectual. Então era um espanto para aquela mãe ver aquele menino, aquela criança, junto dos doutores da lei na sinagoga para ensinar as coisas de Deus. Que é um outro episódio no qual Maria está presente e os evangelhos nos relatam. Porque, do ponto de vista humano, cognitivo, talvez lhe faltasse, se podemos assim dizer, entendimento. Porque achava estranho a forma como Jesus agia, até mesmo perante os criminosos, mesmo na fase infantil, porque já era do Espírito. Não foi algo ensinado dentro de um contexto social religioso. Era algo que era natural do próprio ser, como vemos também em alguns momentos com as crianças. Era da sua personalidade, quer seja a bondade, quer seja a agressividade, quer seja o amor, quer seja o desamor. São conquistas daquela alma que a vivencia na sua trajetória evolutiva, que caminha para a luz, para a perfeição. Portanto, quando nós vemos esta passagem, nós entendemos que, naquele instante, Jesus estava também nos trazendo uma lição que ficou imortalizada. Que nas suas entrelinhas nos propõe que não fiquemos aprisionados à esfera material consanguínea. Olhemos com a visão do espírito imortal, daquele que compreende a importância de estar no grupo familiar, que alimenta, que ajuda, que propõe, como fizera Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, que durante toda a sua existência cuidou dos seus muitos irmãos, parece-me mais de 10, e somente quando a última irmã casara-se, é que ele pôde verdadeiramente se entregar de corpo e alma à sua tarefa mediúnica. Mas nem por isso, durante todo o seu périplo carnal, ele deixou de investir, deixou de alimentar, de realizar as suas obrigações para com Deus. Até porque tinha quem tinha ao seu lado, um general, que ali estava, domando nos seus excessos, nas suas tendências ainda humanas, porque estava em prova e no mundo, que foi Emmanuel. Portanto, a gente percebe que quando nós nos vinculamos à nossa missão, e todos a temos, nós entendemos que é bom viver em família, que devemos apertar mais esse laço, mas compreendemos também a necessidade de nos libertarmos para que a alma
o Espírito possa falar mais alto e cumprir com a sua missão. Nesse particular, nós trouxemos, como vocês já viram, alguns livros aqui que referendam um pouco mais a respeito dessa temática que até aqui estamos apresentando de forma mais livre. E no livro O Consolador, de Emmanuel, por Chico Xavier, há uma questão relativa a esta afirmação de Jesus. Quando lhe é perguntado, é a de número 342, quando Emmanuel vai tratar o tema fraternidade. Interessante, né? A pergunta vem dentro do tópico fraternidade. Porque entende-se que o ambiente familiar deve ser um ambiente fraterno, de irmãos. E isso é uma construção, em que, para que dê certo, para que alcancemos aquele resultado, é preciso renúncia, é preciso dedicação, é preciso coragem, é preciso boa vontade, é preciso bom senso. E tudo quanto a própria vida em família nos impõe. O silêncio, a aceitação, a dor, o choro, o acompanhamento. E tudo quanto vai sedimentando paulatinamente através da experiência dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, das décadas, e por que não dizer das reencarnações, visto que nós não estamos de primeira vez no ambiente familiar ao qual pertencemos. Estamos porque precisamos dele para nos libertarmos. Eis então a pergunta dirigida. A resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal? Como querendo a dizer, é para que não haja essa fraternidade universal? E aí vem, o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular das quatro paredes da casa. Porque nós queremos, na maioria das vezes, a minha casa, a casa própria, para não falar o nome do programa social. Porque para muitos, a vida só se realizou quando se materializa na casa. Por isso, minha casa, minha vida. E vive-se uma vida em busca da casa. E até alcança, às vezes, mais de uma. Porque tem a casa de veraneio, de passeio, a casa que eu vendo, que eu alugo. Mas quase nunca, raramente, nós temos o lar. Porque o lar é para além dos móveis, das paredes e tudo que é quinquilharia na perspectiva do espírito, excesso, acúmulo, que nos prende. Eis porque quando se morre, não sai na maioria das vezes da casa. Porque ali era apenas um ambiente físico, material. Esqueceu-se da construção do amor, da fraternidade. Porque entende-se que ama-se, se é irmãos, em qualquer parte, com ou sem casa. Como vemos, às vezes, o exemplo daqueles que vivem na rua. São mais fraternos uns com os outros, na miséria, na doença, na falta, do que aqueles que estão abrigados na abundância dos seus lares. Mas seguindo, ele ainda vai dizer: em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes
aos mais desvalidos da sorte. Algo que nós nos reduzimos apenas aos meus. Não é assim? A gente ama quando ama os meus. Aqueles que eu pari, aqueles que eu digo amar, aqueles que têm algum nível de vínculo de interesse, até mesmo de afeto, mas que ainda não se consolidou, muitas vezes na renúncia, no desapego, no silêncio, não aquele silêncio que macula, que constrange, que acusa, mas o silêncio que perdoa, que acolhe, que entende e que diz: estou aqui, se precisar é só chamar. Nesse outro livro, muito interessante também, que particularmente eu sempre anuncio quando posso, o Vigiai e Orai, de Irmão José, por Carlos Bacelli. E dentre as muitas mensagens aqui contidas, uma em particular, que tem a ver com a temática convivência familiar. Porque quando Jesus vai estabelecer o grupo coletivo como sendo a sua família, por conta da convivência, que ele já nutria e que não era daquela época, daqueles dias, advém de outras paragens, de outras regiões que não pertencem a esse mundo. E o irmão José vai nos dizer: quem não sabe tolerar, não aprende a amar. E a gente só aprende a tolerar em casa. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Quantas vezes já não vivenciamos isso? Não estou entendendo por que tão pouco. Tantas agressões, tantas discussões. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia, que está tão próxima de ti. E segue dizendo: não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes, anotem, não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias, que não estavam dentro do cômputo do planejamento reencarnatório, mas são construções de hoje, em função do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho, da minha presunção, dos meus interesses vis, que se sobrepõem às necessidades coletivas familiares, como vemos também todos os dias, que já vivenciamos a ponto do choro, do desespero, do ter que ceder em favor daquele grupo familiar, sem que a gente avalie a dor que nós estamos produzindo para o outro e, ao mesmo tempo, o comprometimento com aquelas almas no futuro. E segue dizendo: torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família, escrevam, anotem, a família é o teu primeiro compromisso com Deus. Em verdade, nós ainda estamos longe de cumprir todos esses passos propostos pelo irmão José. Mas é possível que nós, em escolhendo um, comecemos a exercitar no hoje, para quem sabe amanhã, mais fortalecidos e próximos um dos outros, e em particular aqueles que já reconhecemos como sendo os nossos adversários de ontem.
os ditos chamados inimigos, mas que em verdade foram aqueles que nós maculamos a relação, pela traição, pelo ciúme, pela inveja, pelas ações criminosas, e tudo quanto esses livros romanceados de autoria de tantos médiuns e espíritos, a exemplo do próprio Chico, do próprio Filomeno de Miranda, nos narram, nos mostram para quem, e hoje em particular às terças-feiras, nós temos a mediúnica, que eu cedi de estar lá hoje, para poder estar aqui com vocês. Nós vemos, ouvimos todas as semanas relatos desesperados dos espíritos ditos obsessores por conta do falecimento, das relações familiares mal construídas, ou que começaram até bem, mas que no decorrer, por conta dos interesses menores, fizeram com que houvesse aquela situação que mais tarde levariam ao ressentimento, ao ódio e ao desejo de vingança. Portanto, quando nós abrimos esta reflexão na noite de hoje, como aquelas outras que virão no decorrer das semanas aqui em nossa casa, dentro da programação doutrinária desse mês, em que na sua base estaremos refletindo sobre a vitória sobre a depressão. Quantos são aqueles que estão vivendo diariamente as suas depressões, os seus infortúnios ocultos, dentro dos seus lares? Lembrando que essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, nós a encontramos no capítulo 14, honrai, é um dos 10 mandamentos, salvo engano é o 4º, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Será que nós estamos cumprindo? Que Jesus reforça ao nos propor que nós amemo-nos uns aos outros como o Pai nos ama. E quando aqui nos encontramos nessa perspectiva, é para nos dizer que é preciso investir nesta relação. Porque muito mais do que os laços parentais, sejam aqueles de pai, de mãe, de irmãos, de filhos, lembremos-nos de que somos todos espíritos, viajores desta mesma caminhada em busca da luz, em busca de Deus, nosso Pai. E para a gente fechar, eu gostaria de pedir licença a vocês, é comum da nossa parte, sempre trazer uma citação, uma mensagem de Emmanuel, que nós vamos encontrar no Evangelho segundo Marcos, que também todos deveríamos tê-lo como sendo uma base dos ensinos do Evangelho. Em que Marcos, no versículo 35, ele vai se reportar também a essa citação que ora nós trouxemos para o grupo de hoje. Pois quem fizer a vontade de Deus, ou do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Porque ele determina os segmentos a serem cumpridos para que possa ter a titulação da família espiritual. E é nesse ponto que a gente precisa considerar. Ele não estava se referindo ao físico, estava se referindo ao espiritual. Como toda a fala de Jesus em todas as suas passagens. E Emmanuel, se aproveitando do versículo 35 do capítulo 3, ele vai intitular uma mensagem Familiares, que vocês podem encontrar no Livro da Esperança,
edição Comunhão Espírita Cristã, capítulo 39. E Emmanuel diz assim, vou ser breve. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar, é possível sossego na consciência, distribuindo as sombras de dinheiro ou do tempo, aliás, com mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguiremos rever. E é fato. Nenhum sacrifício em amparar o doente, largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. Por isso que é mais fácil fazer caridade fora, na casa espírita, do que dentro da casa. Porque aquele estamos todos os dias, e os outros a gente vai uma vez na semana entregar a sopa, o pão, seja lá o que for. E normalmente de material. É aí, diz Emmanuel, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos, que aprendemos aqui para colocar lá. Nós que de vez em vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Pois que desta relação nós estamos construindo a nossa família espiritual, da qual Maria estava ligada a Jesus. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com a posse dos dons luminescentes, suspiras por ascensão espiritual. Contempla, diz Emmanuel, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola, que requer cuidado, atenção, acompanhamento, proteção. E, infelizmente, é o espaço mais vulnerável para o ser nos dias de hoje, é dentro de casa. Olha aqui, contradição, incoerência. Mas sigamos. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações que às vezes nos detém o passo por tempo enorme. No esforço da repetência, cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes que ainda nos faltam. Num, a paciência, noutro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. Encerra dizendo: a pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervescente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras, e que nós chamamos comumente minha casa. Anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física. Refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai e de mãe. Por isso, honra teu pai e a tua mãe, para viveres longo tempo sobre a terra. Embora Jesus não se circunscrevesse à terra material, física, mas o plano do Espírito. E encerra dizendo: o título de pai ou de mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral, junto deles que depende a tua admissão definitiva
entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz, em perpetuidade de regozijo na família maior, que é a família espiritual. Portanto, amigos, que possamos reavaliar de que forma nós estamos nesta nossa convivência familiar dentro dos nossos lares. Porquanto já nos dissera Jesus: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Portanto, ao revermos essa passagem de outras vezes, eis aí a minha mãe e os meus irmãos, ele estava nos apresentando que, para além da consanguinidade da minha família corporal, precisamos eleger a humanidade também como sendo a nossa família espiritual. No mais, muita paz, muito obrigado a todos. Agradecemos a Robson essa belíssima explanação que nos trouxe um clareamento bem melhor sobre o tema. Que possamos dar continuidade na leitura do Evangelho, que nos explicará e nos concentrará mais ainda. Queremos agradecer a ele, além do mais, porque ele deixou uma atividade para vir aqui substituir a nossa companheira que está doente. Queremos também agradecer a nossos companheiros da Ascom, que estão sempre presentes, nos auxiliando, e agradecer a todos vocês que estão também sempre aqui, querendo convidá-los para que possam também vir, ou algum parente que não possa vir terça-feira, que vem outro dia, que nós temos também. Amanhã nós temos palestra, a elevação moral e a alegria do triunfo sobre si. O palestrante será Mário Sérgio. Nós temos quinta-feira, perdoar é abrir o coração para a fraternidade. A palestrante será Suzy Barboni. Na sexta-feira teremos as espigas arrancadas, palestrante Sócrates Catisvales. Temos também no sábado, Cuidar do Corpo do Espírito, de Flávio Neri. A de amanhã será pela manhã, às 9 horas. Quinta-feira é virtual, que é de grande importância para nós, mesmo que venhamos dia de terça, mas quinta-feira também, virtual, é muito importante nós assistirmos. Porque, na verdade, muitas vezes, a nossa família não tem condição de vir. E nesse dia, a família está reunida assistindo. Na sexta-feira, pela tarde, a partir das 15 horas, e no sábado, às 18 horas. Queremos lembrar que a nossa casa também agradece a todos vocês que colaboram participando da cantina, embora hoje à noite ela não está funcionando, porque precisamos de voluntários e não temos, mas durante o dia sempre ainda está funcionando. Temos a livraria, podemos comprar livros para enriquecer o nosso conhecimento, para presentear alguém. Temos também o brechó, onde nós podemos trazer aquilo que nós não precisamos mais e que, ao invés de deixar no canto amontoado na casa, traz aqui, porque outras pessoas comprarão por um preço bem menor, e que isso vai ajudar as pessoas e a nós também. Temos também a nossa pequena lojinha, que podemos comprar utensílios para os nossos lares e presentear nossos amigos. E também, aquele que não pode comprar o livro, temos a biblioteca no andar de cima, que empresta, tem toda a coleção de livros para nos trazer todo o esclarecimento. E agora vamos passar também, sim, também nós temos, agora que já foi sempre falado, a nota premiada, não é?
Não tenhamos medo de, quando fizermos uma compra, dar o número do nosso CPF quando nós nos cadastrarmos na nossa nota premiada. Quem tiver dúvida, aquela mocinha elegante que está ali sorrindo, de jaqueta jeans, ela entende de tudo, esclarecerá tudo o que vocês precisarem. Vamos agora encerrar. Tá, vamos passar para Robson, que ele vai falar sobre um evento muito importante para a nossa casa. Bom, gente, me permitam encerrar o trabalho trazendo esse convite que a casa, desde o dia 1º desse mês, vem trazendo para as doutrinárias. Vocês já viram ali o cartaz. Nós teremos, no dia 10/11, nós teremos a presença dessa cantora lírica de São Paulo, que chama-se Andréa Bien, e que ela vai nos apresentar aqui esse show. É um domingo pela manhã, a partir de 9 horas, que chama-se A Vida Canta. Fica aí o convite para que todos estejamos juntos participando, celebrando desse momento aqui na nossa casa, em novembro, porque vai ser o start, vai ser a abertura para os festejos do aniversário da nossa casa. Sendo que esse evento de Andréa Bien terá um custo, um investimento, na verdade, não um custo, de R$40. Os ingressos já estão sendo vendidos aqui na nossa livraria. Então, aproveitem, corram, porque é uma quantidade limitada por conta do número de cadeiras do salão. Então, aproveitem, já façam logo as suas reservas, tá bom? Dia 10/11 estaremos juntos aqui com a Andréa Bien, participando desse momento de musicalidade. A Vida Canta. Obrigado a todos. Vamos agora passar para o passe. O passe é uma renovação de energia. Procuremos sentar de maneira confortável nas cadeiras, elevar o nosso pensamento a Deus e também aos nossos familiares e todos aqueles que no momento precisam dessa energia. Deus, Pai de misericórdia, como é gratificante termos este momento, este espaço, para nos dedicarmos a vós, aos seus ensinamentos,
e assim conquistarmos também a paz interior, a força e a vontade de nos tornarmos cada dia melhores. Que possamos, ao sairmos daqui, ao voltarmos aos nossos lares e aos nossos afazeres, refletir sobre o que nós ouvimos hoje e procurarmos pôr em prática, que é de grande importância para o nosso crescimento moral e espiritual. Envolve a todos nós que aqui estamos, nos envolva nas nossas dificuldades, para que possamos ter como nos sairmos dela, a nossa saúde, o nosso bem-estar, de toda a nossa família, sem esquecermos que a nossa família é a nossa grande família universal, que também precisa de ajuda, precisa de compreensão. E assim nos despedimos de hoje com votos de muita paz, de saúde, de equilíbrio, e que seja derramado sobre o nosso planeta bênçãos celestiais para trazer a paz, a harmonia e para trazer também a nossa fé na existência de vós. E assim, desejamos a todos uma boa noite, que possamos estar presentes na próxima terça-feira.